Então, antes a gente estava fazendo, a gente chegou à conclusão aqui que no caso do volume, o volume por árvore é estatisticamente igual. Só que quando eu fiz agora o teste em relação ao diâmetro, existe aqui a diferença estatística, existe uma diferença estatisticamente entre esses tratamentos, tá? Então, passado isso agora vem uma outra dúvida, né? Que eu vou mostrar para vocês agora aqui como que a gente faz, tá? Então, continua me acompanhando aí, tá? Eu tenho 3 tratamentos. O de 3,5 por 3,5 deu 29,54 média de diâmetro. No espaçamento 3 por 4 deu 27,12 de diâmetro. No espaçamento 10 por 2 deu 25,78 de diâmetro. Eu sei que eles são estatisticamente diferentes, existe diferença estatística entre eles. Só que agora vem uma outra dúvida. Todos os 3 eles são diferentes entre si, ou será que existem 2 que são estatisticamente iguais e um diferente, tá? Então, para a gente responder agora essa pergunta, eu vou mostrar para vocês agora o cálculo, né? No caso agora aqui que existe diferença estatística entre os tratamentos, né? Eu vou explicar para vocês agora como é que a gente faz o cálculo da diferença mínima significativa para responder essa pergunta, tá? Então, eu vou até escrever aqui, ó, 3,5 por 3,5, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para deixar o valor aqui, ó. Agora aqui no 3 por 4 e no 10 por 2, tá? Então, eu tenho aqui os valores desses 3 tratamentos, tá? E agora eu quero saber qual desses aqui é de fato estatisticamente superior, né, se ele é maior do que todos os outros 2, se entre eles existem alguns que são estatisticamente iguais, tá? Como é que a gente faz esse cálculo aqui da diferença mínima significativa? Até já deixei separado aqui, ó. É através dessa fórmula aqui que vocês estão vendo agora aí, tá? Vou até aumentar aqui. Vou aumentar o zoom um pouquinho aqui, ó. A diferença mínima significativa é dada por essa fórmula, tá? Que multiplica a raiz quadrada dessa divisão aqui, no quadrado médio do resíduo, dividido pelo número de repetições, tá? Dessa forma, a gente calcula a diferença mínima significativa, tá? Nessa fórmula aqui, o Q, ele é, como está escrito aqui, ó, ele é um valor tabelado, é student, que eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente calcula ele no Excel. O quadrado médio do resíduo, né, ele foi calculado lá na tabela de análise de variância. Vou mostrar para vocês também como que você encontra lá o quadrado médio do resíduo, tá? E aí, olha só, para a gente calcular aqui no Excel o valor de Q, eu até já deixei a fórmula separada aqui, ó. Você digita aqui, ó, inv.t, acho que vocês estão vendo aí, né? Tá, inv.t, aí ele pergunta qual que é o grau de probabilidade, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui. Espera aí só um pouquinho. Acho que vocês estão vendo aí, ó, 0,05, que é os 95%, só que eu dividi por 2. É necessário fazer essa divisão por 2, né? Porque quando a gente faz, né, num conhecimento estatístico aqui um pouco mais aprofundado, né? Quando a gente estuda lá a questão de probabilidade estatística, né? Isso aqui é dentro de uma curva de distribuição normal. Então, esse 0,05 ele vai estar dividido entre 2 extremos, por isso que foi dividido aqui por 2, tá? E aqui ele pergunta também o grau de liberdade, tá? Grau de liberdade significa, para você saber os graus de liberdade daí do seu experimento, é você multiplicar a quantidade de tratamentos vezes a quantidade de repetições, tá? E aí, nesse caso aqui, a gente tem um total de 30. Desse total, você diminui 1, tá? Então, no caso aqui, o grau de liberdade deu 29. E aqui, eu ainda multipliquei por menos 1, tá? Eu vou até tirar esse menos 1, porque aqui ele deu um valor negativo. Mas eu preciso desse valor de Q em módulo, tá? Então, um valor positivo. Então, eu multipliquei aqui ele por 2, tá? Então, eu acabei de encontrar aqui, ó, o valor de Q dessa equação aí que vocês estão vendo, tá? Espero que vocês tenham entendido muito bem, tá? Em que Q, ele multiplica aqui essa raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido pelo número de repetições, tá? Então, vamos calcular agora aqui esse valor da DMS, tá? Então, vamos lá. Ó, o quadrado, deixa eu verificar aqui, né? O Q, então deixa eu copiar esse valor aqui, ó.
Vou digitar aqui para a gente enxergar bem, tá? Aquela fórmula lá, DMS é igual a Q. Peraí, deixa eu digitar o valor, que dá 2,0452. Igual a 2,0452, né? O valor de Q vezes a raiz, tá? Raiz quadrada de quadrado médio do resíduo. Onde é que está o quadrado médio do resíduo? É esse aqui, ó, MQ, né? Quadrado médio, né, do resíduo, que é esse entre os grupos aqui, tá? Então, esse valor aqui, no caso aqui, que é 10. 10 dividido pelo número de repetições. Olha só, para cada um dos tratamentos eu tenho 10 repetições, então dividido por 10, tá? Fecha aqui o parêntese, então eu tenho que o DMS, né, ou seja, a diferença mínima significativa, tá? Aqui desse caso, desse experimento, dá 2,05, tá? Mas então, como é que a gente aplica esse número aqui na prática? Até deixa eu tirar ele daqui, vou dar um Ctrl X, Ctrl V, vou deixar ele bem aqui, ó. Deixar ele destacado em negrito. Isso aqui é o valor do DMS, tá, gente? Como é que a gente aplica e entende isso aqui na prática? Então, olha só, eu tenho aqui o primeiro tratamento que deu 29,54. Se a diferença entre eles for maior do que 2,05, significa que eles são estatisticamente diferentes. Se a diferença entre eles for menor do que esse valor da diferença do DMS, significa que eles são estatisticamente iguais. Tá? Então, vou fazer aqui, ó, igual esse valor menos esse, deu 2,42, né? Deu maior do que 2,05, tá? Então, isso significa que para esse tratamento aqui, ó, eu vou colocar aqui uma letra A. Coloquei aqui letra A. Tá? Agora, vamos ver desse tratamento para esse, tá? Vou fazer aqui, ó, igual esse primeiro menos... Aliás, desculpa, gente. Se aqui eu já anotei A, para o segundo tratamento eu já posso anotar B. Porque já que eles são estatisticamente diferentes, esse primeiro vai ser o A e o segundo vai ser o B, tá? Eu até tinha esquecido de colocar o B, mas espero que vocês tenham entendido aí, né? Como a diferença entre eles já deu maior do que a diferença mínima significativa, significa que o primeiro ele já deu aí essa letra A e o segundo deu a letra B para dizer que eles são diferentes, tá? Então, agora vamos ver agora aqui, ó, do segundo para o terceiro, tá? Então, vou fazer aqui, ó, do segundo tratamento menos o terceiro. Deu 1,33. 1,33 é um valor menor do que esse DMS que a gente acabou de calcular. Então, significa que o segundo e o terceiro eles são estatisticamente iguais. Então, eu posso colocar um B aqui do lado, tá? Então, olha só, o resultado desse experimento que a gente acabou de fazer é esse aqui que a gente está vendo, ó. Vou destacar aqui em azul, tá? A gente tem um primeiro tratamento, 3,5 por 3,5, tá? Ele deu uma média de 29,54 de diâmetro. O 3 por 4 deu 27,12 e o 10 por 2 deu 25,78. Só que de acordo com os meus dados, de acordo aqui com a minha análise, tá? O primeiro é que é estatisticamente superior e os outros dois, eles estão estatisticamente iguais, mesmo que eles tenham médias aí diferentes, tá? Porque estatisticamente, depois de toda essa análise que eu fiz, a gente conseguiu chegar a essa conclusão, tá? E aí, o interessante aqui de fazer esses experimentos é que quando você tem aí uma resposta, isso muitas vezes vai gerando outras dúvidas, então isso gera aí parâmetros para você testar outras hipóteses, né? Por exemplo, uma dúvida que eu já teria aqui é que, por exemplo, estatisticamente o volume por árvore deu igual, né, que a gente acabou de fazer aqui. Só que estatisticamente existe aí uma diferença em que um dos tratamentos ele tem um diâmetro maior do que os outros, né? Então, uma conclusão, né, aliás, uma dedução aqui que eu teria é que nesse tratamento aqui, as árvores são mais baixas, né? Porque para essas outras aqui, para elas terem um volume igual, significa que se elas são mais finas, elas precisam ser mais altas para que elas tenham um volume igual, né? Então, aí, para você comprovar isso, já seria necessário aí uma outra análise de variância, um outro experimento, tá bom?